Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo hoje. Entre o tempo, quando eu falei, o Senhor Jeová falou. E nesta tremenda conversa, primeiro de tudo, o Senhor me mostrou os dois profetas de Yahweh, aqueles que estão ministrando sobre a terra aqui. E hoje o Senhor me mostrou algo muito estranho e diferente a respeito deles. O Senhor abriu um pouco mais o profeta na dimensão espiritual. Na verdade, ele usa o seu celular na sua mão esquerda e ele o coloca no seu ouvido esquerdo. Então, quando o outro profeta estava ligando para a rádio, então eu vi o outro profeta na dimensão espiritual também ligando para a rádio, mas usando a sua mão esquerda e colocando o celular no seu ouvido esquerdo. E todos sabem que este outro profeta não usa a sua mão esquerda para o celular ou o ouvido esquerdo, porque o ouvido esquerdo ele usa para ouvir ao Senhor Deus Ele mesmo. Então, foi uma tremenda situação ver isto, mas naquela tremenda e muito chocante visitação hoje, o Senhor me mostrou a mulher que você vê no livro do Apocalipse, capítulo 12. Novamente, o Senhor apresentou a mulher que você vê no livro do Apocalipse, capítulo 12. Ele me mostrou a mulher que você vê no livro do Apocalipse, capítulo 12, e ela estava de pé no lugar muito glorificado. Havia muita glória que vinha dela, porque ela estava vestida do sol, e havia tanta glória que emanava, que fluía do lugar onde ela estava de pé, e eu pude ver a coroa que ela tinha, e eu pude ver as estrelas, eu pude ver as 12 estrelas na coroa que ela estava usando, e naquele ponto ela estava de pé neste lugar muito glorioso. A glória que vinha do sol, ela estava vestida com ela, e eu podia ver as vestes delas até embaixo. E isto é muito importante para vocês como a igreja deste dia, porque isto fala a respeito dos eventos que vão acontecer na tribulação. Todos nós sabemos que esta mulher é Israel, de quem o nosso Senhor e Salvador veio. Esta mulher que você vê em Apocalipse capítulo 12 é impressionante, porque eu estava me preparando para pregar sobre Apocalipse capítulo 12. Então o Senhor Deus Todo-Poderoso primeiro apresenta os dois profetas. Então hoje pela primeira vez eu pude ver que o profeta na dimensão espiritual usa a sua mão esquerda e coloca o seu celular no ouvido esquerdo. Enquanto eu estava falando na rádio hoje, então eu pude ver o outro profeta falando lá com a sua mão esquerda e seu ouvido esquerdo, falando também na rádio. Mas além disso, o Senhor agora me mostrou esta tremenda mulher do livro do Apocalipse capítulo 12, e isto tem a ver com a linha do tempo profético da igreja, como até onde nós já atingimos agora, que muito brevemente esses eventos de Apocalipse 12 vão acontecer. E vocês sabem que estes eventos acontecem na tribulação e na grande tribulação, e esta mulher é Israel. O Senhor está falando a respeito da mudança da atenção dele para Israel. Então eu vou ler aqui, ele diz: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol. Este é o resplendor que eu vi cobrindo-a, enquanto ela estava de pé, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Ela estava grávida e gritava com dores de parto, enquanto ela estava prestes a dar à luz. Então outro sinal apareceu no céu, e eis um dragão enorme, é um dragão vermelho, é Satanás, o diabo. Vermelho significa sanguinário, assassino. Ele é assassino, ele é sanguinário, ele está coberto de sangue. Então ele diz, então outro sinal apareceu do céu, e um enorme dragão vermelho que arrasta as pessoas para o inferno, é claro, com 7 cabeças e 10 chifres e 7 coroas sobre as suas cabeças.
Novamente, a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Você sabe que as estrelas são os anjos. Se você ler o livro de Jó 38:7, está escrito lá, você ouve o Senhor falando para Jó, por que você está reclamando de mim? Onde você estava quando eu criei o universo, quando eu criei os céus e a terra? Enquanto as estrelas da manhã cantavam, significando que os anjos estavam cantando enquanto Deus criou a terra e os céus em cima. Então, quando ele diz que ele arrasta 1/3 das estrelas do céu e os lança na terra, ele está falando a respeito de mais de 30% dos anjos que caíram com Satanás, e eles tornaram-se o demônio que você vê ao redor aqui, que está tentando te frustrar, tentando te impedir de entrar no reino do céu. E então ele diz, o dragão ficou diante da mulher que estava prestes a dar à luz para devorar o filho no momento quando ele nascesse. Você pode ver que é um menino masculino. Isto te leva até o livro de Apocalipse 3:15. Todos nós sabemos que nós falamos sobre isso, a inimizade entre a mulher Israel e entre a serpente. A inimizade que foi colocada entre os dois depois da queda do jardim. Então ele está de pé, o dragão está de pé diante desta mulher, não querendo que Jesus viesse, porque ele sabe muito bem o que iria acontecer quando Jesus fosse para a cruz. Ele ia te dar vitória, como nós vimos no livro de Apocalipse 12:11, quando nós vimos nesta última sexta-feira. O diabo não quer que Jesus venha e vá para a cruz, porque ele sabe que vocês, os cristãos que estão sintonizados, vão triunfar sobre ele pelo sangue do Cordeiro de Deus e pelo testemunho daquilo que Jesus fez por vocês, de onde ele te tirou e te fez nascer de novo. E vocês que estão jejuando hoje, vocês viram quanto o Senhor te removeu do mundo, te desconectou totalmente nestes 4 dias de jejum seco para olhar o mundo como nada. Então vocês veem que ele arrasta 1/3 das estrelas do céu e os lança sobre a terra. Então esses são agora os 33% dos anjos que se rebelaram com ele, e o dragão ficou diante desta mulher que estava prestes para dar à luz, para que ele pudesse devorar o seu filho no momento quando nascesse, era um menino. E nós sabemos que isso está no livro de Gênesis 3:15, e esta inimizade, ele não quer que Cristo venha, ele conhece o Messias, ele conhece o poder do Messias, e é por isso que imediatamente, assim que Cristo nasceu naquele Gênesis 3:15, ele não queria que Cristo nascesse. No momento quando Cristo nasceu, o diabo fez o rei Herodes procurar por ele, então Jesus teve que fugir para o Egito, nós já vimos isso. Mas neste momento, agora o Senhor me traz esta tremenda escritura para anunciar que esta terrível dispensação está vindo, e agora ele está focando e que a era da igreja está terminando. Nós temos que nos preparar e tirar vantagens das maravilhas. Nós dois estamos tão ocupados diante de vocês, ninguém poderá dizer que não sabia onde estavam os mensageiros do céu, nem que os vimos, porque nós fomos muito bem expostos e demonstrados e ilustrados publicamente, globalmente. Então, nós vimos que o dragão fica diante da mulher, não querendo que ela dar à luz, porque se ela desse à luz, ele iria devorar. Então, foi isso que fez com que José e Maria fugissem para o Egito, e é a mesma coisa que nós vemos quando ele está começando o seu ministério em Nazaré. Eles tentaram matá-lo empurrando no precipício. Então, da mesma forma, quando o diabo tenta no deserto, tentando impedi-lo, mostrando para ele os reinos do mundo e pedindo para Jesus adorar e adorar Satanás. Como você ousa, diabo? Eu te golpeio. Então, este é o esforço que ele está descrevendo aqui quando ele ficou diante da mulher para devorar, que é essencialmente Gênesis 3:15. E então, por que é que ele teme que Jesus vá para a cruz? Porque ele tenta afogar Jesus
Jesus no barco com os seus discípulos quando ele está dormindo lá? Por que ele tentou fazer com que os fariseus o agarrassem e os matassem quando ele disse: meu sangue é verdadeira bebida, minha carne é verdadeira comida, você tem que comer minha carne? Porque ele sabe a enormidade do Cristo. Se ele fosse para a cruz, ele te daria vitória. O diabo quer te arrastar para o inferno. O dragão vermelho, ele é assassino, sanguinário, ele quer te matar, te trazer para o inferno e te destruir. Mas você sabe que depois que Jesus foi para a cruz, ele iria triunfar e vocês também triunfariam, ele daria a vitória dele para vocês. Então ele diz, ela deu à luz a um menino e ele governará as nações com cetro de ferro. E ele diz, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, e agora ele está assentado à direita do trono. A mulher fugiu para o deserto, para o lugar onde foi preparado por Deus para ela, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, durante a grande tribulação. Então hoje o Senhor falou de uma forma muito grande, porque ele está focando no tempo que está diante de nós aqui, advertindo a igreja que o tempo está acabando. Arrependam-se, sejam santos, preparem-se para a vinda do Messias, porque esses dois profetas vão para outra batalha, outra campanha diante de nós aqui durante a grande tribulação. E agora ele está mostrando para eles Israel, esta mulher Israel, com 12 estrelas. Se você for ao livro do Gênesis, você vai ver que José teve um sonho a respeito dessas 12 estrelas de Israel, simbolizando Israel. Então, houve batalha no céu e Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Você sabe que o nome de Miguel essencialmente significa quem é como o Senhor. E entretanto nós sabemos que o diabo chama-se Lúcifer. Lúcifer era um anjo de adoração. A voz dele tinha instrumentos, as mãos dele tinham instrumentos, todo ele era um instrumento. Ele adorava de eternidade a eternidade, ele adorava Yahweh. Ele era a peça central. Se nós tivermos tempo, nesta próxima sessão eu vou descrever um pouco disso, que ele tinha veste gloriosa com topázio, ouro, berilo, estes tremendos ornamentos de glória sobre ele. Ele era o líder de adoração no céu, e isto é uma advertência para todos os líderes de adoração na terra. Cuidado, o diabo vai sempre te atacar, vai sempre focar em você e todos vocês que servem ao Senhor também. Mas enquanto ele adorava, então ao longo do tempo, ele começou a querer ser adorado, porque ele viu que tudo acontecia por conta dele, por causa dele. Então a voz dele era como instrumento. Se você ler no livro de Ezequiel 28, e também eu vou conduzi-los ao livro de Isaías 14, então nós vamos lidar tudo isso do versículo 12 ao 20. Então é disso que ele está falando aqui. E se você for ao livro de Jó 1, você vai ver que o diabo ainda comparece diante do Senhor. E o Senhor pergunta para ele, de onde você vê? Ele diz, de perambular pela terra e de desviar o seu povo. Então ele pergunta, você provou Jó, o meu filho Jó? Mas no tempo está vindo quando Miguel vai jogá-lo, lançá-lo fora uma segunda vez. Miguel, cujo nome é quem é como o Senhor, e Lúcifer, que agora se auto-entronizou, Miguel vai lançá-lo fora eternamente naquele dia do juízo, lançando-o fora do céu. Ele não tem poder em face da enormidade do Senhor Yahweh, meu amigo Jeová Elohim Haver Shalib. Ele diz, mas ele não foi forte o suficiente e eles perderam seu lugar no céu, então grande dragão. Então realmente foi isso que o Senhor me mostrou hoje. Isto fala a respeito do passado do inimigo e fala a respeito do futuro dele, o que está prestes para acontecer, a grande campanha, a grande batalha que vai acontecer na tribulação e grande tribulação, e também as suas estratégias, seus esquemas hoje que ele usa, porque ele diz aqui que o grande dragão foi lançado fora, a antiga serpente chamada Diabo Satanás. Se você ler o livro de Ezequiel 28, você vai ver que ele diz que ele estava no jardim. Ele sim, de fato, ele estava no jardim do Éden. Satanás, que desvia todo mundo, ele foi lançado para a terra. Então eu vi uma grande voz dizendo, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque o acusador
Senhor dos nossos irmãos e irmãs que os acusa diante do nosso Deus de dia e de noite, ele foi lançado fora. Então isto significa, porque é isto que acontece no meio da tribulação. Então esta é a grande tribulação. Isto significa também que vocês precisam ser muito cuidadosos quando a igreja entra no céu. Ainda há a possibilidade que durante os 2 anos e meio, quando vocês estiverem diante do trono de Cristo para receber a recompensa, o diabo ainda vai tentar te acusar. É isto que você deve pegar daqui. Novamente, eu preciso que o Senhor fale comigo sobre isso, mas este parece ser o caso aqui, acusando-os dia e noite, porque isto acontece no meio da tribulação, os últimos 3 anos e meio. E ele diz, eles, pois o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e eles não amaram as suas vidas tanto a ponto de fugir da morte. É por isso que o diabo temia que Jesus viesse e fosse para a cruz, porque ele iria transferir a vitória para vocês. Que o Senhor os abençoe, povo abençoado. Foi isso que o Senhor falou hoje. Agora vocês precisam ir e se preparar para quebrar o santo jejum seco do Senhor. Neste ministério nós honramos o jejum seco do Senhor, porque é direcionado pelo Senhor, e é por isso que ele me anuncia por vós. Ele também me anuncia quando deve ser quebrado. Então isto se torna tão tremendo agora, porque ele falou sobre a Nigéria. Eu estava orando pela Nigéria há poucos dias atrás, e quando eu disse que eles deveriam ouvir as minhas palavras, porque eles não sabiam que era o próprio profeta de Yahweh que estava andando naquela terra, e você viu o que aconteceu quando eu estava orando pela Nigéria há alguns dias atrás. O Senhor disse, se eles tivessem ouvido a você e tivessem se arrependido, eu teria expulsado o devorador. É impressionante que o Senhor, naquela conversa, ele me acordou daquele sonho. Então eu vi a última metade das palavras audíveis de Deus, e eu agora ouço-as enquanto estou acordado. Este é um tempo tão tremendo na história da igreja. Que o Senhor os abençoe, povo abençoado. Isso é o que o Senhor falou neste dia. Muito obrigado. Todá Shalom, Todá Rabá. O Messias está vindo. Obrigado, meus amigos. Louvado seja o nome do Senhor.